conhecer a importância de conhecer o Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar com você sobre os dons do Espírito Santo. E eu vou pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Você vai deixar aberto aí, tá? Vamos ler um texto inicial. Só que eu quero que você entenda uma coisa, que hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, está relacionado aos princípios que nós devemos entender para sermos um instrumento de Deus, ou seja, para que Deus possa nos usar através da operação dos dons. É claro que o tempo não me deixaria falar de forma particular sobre cada um dos dons, apesar de que isso é muito importante, mas eu já deixo uma sugestão para o pastor e para a pastora. Se for o caso, a gente faz qualquer dia desse aqui um seminário sobre os dons do Espírito Santo, um sábado todo imergindo sobre isso. Irmão, você vai ver como é maravilhoso nós entendermos como opera cada dom, como trabalha cada dom. E se de repente for algo que seja conveniente para a igreja, vamos orar para que Deus nos dê esse tempo. Aí nós vamos falar assim sobre cada dom, sobre como cada dom vai operar na igreja. E você vai perceber que tem um lugar para você nisso aí, amém, irmãos? Porque eu creio que o dom do Espírito Santo é para a sua vida também, amém, queridos? Geralmente a gente fica achando que o dom do Espírito Santo, que os dons é para outro, né? Mas não. O que eu vim dizer para você hoje aqui é que Deus está esperando a sua disposição para que Ele use a sua vida em nome de Jesus, amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim, olha, irmãos, versículo 1, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Eu acho que na Almeida Corrigida fala que não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero que vocês sejam desinformados, ou seja, nós precisamos estar informados. Nós precisamos conhecer a respeito dos dons espirituais. Paulo estava escrevendo para a igreja. A palavra de Deus hoje é para nós todos que estamos aqui, amém, irmãos? Então o desejo de Deus é que todos nós que estamos aqui estejamos informados, conhecendo a respeito dos dons espirituais. Versículo 2. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. O
que Paulo nos mostra nesse texto da palavra do Senhor, como tratei no início, um texto direcionado para a igreja de Corinto, mas um texto atual para os nossos dias. E nós precisamos entender como é possível eu ser um canal pelo qual o Espírito Santo vai estar produzindo, trabalhando esses dons. E tudo isso, irmãos, como o próprio texto conclui, para um fim proveitoso. Aqui talvez esteja a chave de tudo que nós precisamos entender. Porque a palavra diz que no versículo 7, que a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, nem Deus e nem o seu Espírito fazem nada que não tenha proveito. Tudo que acontece na igreja, tudo que acontece nesse ambiente de celebração, de culto ao Senhor, tem que ter um fim proveitoso, tem que ter proveito para alguma coisa. Quando o ministério de louvor está ministrando ao Senhor, adoração ao Senhor, isso tem que ter proveito para nossas vidas. É um momento que nós precisamos entender que é eu elevando tudo que está no meu coração ao Senhor. E você precisa entender que você tem liberdade para se expressar diante do Senhor da forma que você quiser. Porque é o seu momento com o Senhor, é proveitoso. A palavra, o momento da palavra é um momento proveitoso, porque é o momento que o Senhor se comunica conosco, amém, irmãos? O momento da oferta é proveitoso, porque é o momento que nós estamos estamos fazendo, cumprindo o nosso princípio de fidelidade diante do Senhor, botando isso em prática. Ou seja, tudo no ambiente aonde o Espírito Santo de Deus está é proveitoso, amém, igreja? E nós temos que aproveitar todos os momentos na presença do Senhor. E a chave de tudo que o apóstolo Paulo leva para essa igreja é exatamente isso, exatamente isso. E nós precisamos entender como isso funciona na vida cristã, no nosso meio. Certamente muitos de nós que estamos aqui temos talentos natos da nossa vida, né? Alguns têm talento para música, outros têm talento para dança, outros têm talentos para construção. Existem vários talentos natos que os indivíduos têm. Isso é da nossa natureza. Em determinadas áreas uma pessoa é bom em alguma coisa. Se você com certeza tem alguma coisa de especial que você gosta de fazer, que você é apto a fazer. Isso faz parte daquilo que é a sua aptidão, falar, cantar. São tantas formas de você manifestar os seus talentos natos. Mas isso faz parte da nossa natureza humana, ou seja, nós já nascemos com isso. Nós já nascemos com essas aptidões, né? Que é inerente à vida, é inerente à nossa concepção. Mas o que nós queremos falar aqui é algo que vai além disso. Por quê? Porque o talento nato, ele é do cristão, mas é também do não cristão. Nós não podemos deixar de afirmar que um ateu, por exemplo, tem talento nato, né? Tem grandes cantores da música popular brasileira que são bons cantores, que cantam bem, mas que não acreditam em Deus. Ou seja, talento, essa aptidão, ela não se relaciona ao Espírito, mas à minha vida, à minha pessoa. Mas quando nós falamos dos dons espirituais, esses que são concedidos pelo Espírito Santo para serviço e adoração no reino, na casa do Senhor, aí nós tratamos isso de forma diferente. E em muitos aspectos, irmãos, quando nós falamos de dons espirituais, a gente fica um pouco confuso, e essa confusão chegou na igreja de Corinto. Por que Paulo trata sobre isso na carta que ele escreve à igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto estava confusa em relação ao que estava acontecendo. Veja bem, uma igreja onde estava sendo vista a operação do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo e as manifestações desses dons, mas a igreja ficou confusa com aquilo. E foi necessário o apóstolo Paulo interferir. Por quê? Porque a consequência disso foram atitudes errôneas em relação aos dons espirituais. Inclusive, nós vemos o próprio apóstolo Paulo tratando isso sendo visto com certa vaidade na vida de alguns daqueles cristãos.
Paulo em algum momento fala para aquela igreja dizendo assim: olha, eu não posso falar com vocês como a espirituais, mas vou falar como a carnais, ou seja, apesar do Espírito Santo estar sendo operado, trabalhando naquele meio, ainda tinham pessoas que estavam agindo na carnalidade. Isso muitas vezes por conta de quê? De vaidade. Havia ali naquela igreja uma atitude de espetacularizar, tornar um espetáculo o que o Espírito Santo estava fazendo. Irmãos, nós precisamos entender de uma forma muito clara que a operação do Espírito Santo de Deus não é um espetáculo. Não é um espetáculo. E muitas vezes a gente age quando vê a manifestação do Espírito Santo como se fosse um espetáculo, né? Às vezes você está vendo aquele ambiente cheio da presença, pessoas sendo tomadas e alguns estão literalmente assistindo a coisa acontecer, quando deveriam estar totalmente abertos para dizer assim: Senhor, faz comigo também o que está acontecendo com esse povo, eu quero sentir essa mesma presença. E é dessa posição de espectador que nós devemos sair, mas nós só vamos sair se nós entendermos como é que trabalha, né? Como é que o Espírito Santo de Deus se manifesta. Nenhuma manifestação de entusiasmo pode ser designada ao Espírito Santo de Deus, porque ele não é um entusiasta, ele é aquele que opera, aquele que faz e aquele que dirige todo o bem na nossa vida, amém, irmãos? Ele trabalha de uma forma poderosa, mudando o que é necessário mudar. O nosso entendimento precisa, se voltar para isso que nós estamos buscando no Senhor, porque eu creio no meu coração que quando o Senhor deu ao pastor Sandro esse direcionamento para nós entendermos sobre o Espírito Santo, é porque ele, como líder dessa igreja, entende que nós precisamos operar, andar, no nível da operação do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas no nosso meio, irmãos, mas nós precisamos entender a que nível Ele quer nos levar e chega lá, porque se nós não sabemos aonde queremos chegar, nós não vamos nunca alcançar isso. Nós temos que entender, aonde Deus quer nos levar, estar dispostos a ir com Ele. E certamente o Senhor vai nos conduzir para esse tempo, onde nós veremos milagres, prodígios e maravilhas sendo operados no meio da igreja. Quantos creem nisso? Deus ainda hoje, Deus opera milagres, irmãos. Nós temos que ser uma igreja que tem fé suficiente para entender que pode entrar um coxo aqui e ele sair andando em nome de Jesus. Entrar um enfermo e ele sair curado em nome de Jesus. Essas coisas precisam acontecer no meio da igreja, mas elas só vão acontecer quando nós entendermos como é que o Espírito Santo trabalha no nosso meio, né? Como eu falei, infelizmente eu não posso falar de cada um dos dons de forma pormenorizada, não posso individualizar cada um, mas eu vou pedir a você que você coloque isso no seu devocional diário, inclua no seu devocional diário sobre os dons espirituais. Eu vou deixar aqui algumas referências se você quiser anotar. Primeira referência, Romanos, capítulo 12, de 3 a 8. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre dons espirituais. Romanos 12, de 3 a 8. Outra indicação é todo esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12. Você vai ver também o apóstolo Paulo falando, e você pode, com auxílio da internet ou de algum dicionário, entender cada um desses dons. Também o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 7, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 12, tá? Tudo isso é lição de casa para você e buscando entender quais são esses dons. E também o apóstolo Pedro fala sobre isso, não só o apóstolo Paulo. 1 Pedro 4, 10 e 11, também o apóstolo Pedro vai falar sobre essa questão relacionada aos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nós vamos, no nosso dever de casa, no nosso devocional, buscar essas referências e entender quais são esses dons. E, de repente, quem sabe, nós vamos estar em outra oportunidade falando especificamente sobre cada um desses dons. Eu quero tratar com vocês sobre três
3 pontos para nós entendermos isso. Primeiro é a procedência dos dons do Espírito Santo. Nós temos que entender, irmãos, porque existe engano também relacionado a isso. Sabia? Como eu falei na quarta-feira passada, um dos dons mais desejados do Espírito Santo é o dom de falar em línguas, né? Por quê? Porque é um dom de evidência. Então, sempre você vê, eu vejo isso muito em muitos lugares. Sempre que as pessoas oram pelo dom do Espírito Santo, o primeiro dom que eles, buscam é o dom de falar em línguas. Mas você sabia que Satanás é um imitador de línguas estranhas? Sabia disso? Tem muitas vezes que você pensa que é do Espírito, mas não é. Eu costumava até falar com a minha esposa que tem línguas estranhas e tem línguas que são estranhíssimas, né? É uma coisa que você sabe que não está conferindo. E como é que você vai saber disso? Se você conhecer a procedência dos dons espirituais, né? Um dos dons espirituais que está lá relacionado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, é o dom de discernimento de espírito. Quando você busca no Senhor e a igreja opera nesse dom de discernimento de espírito, é fácil identificar quando alguma coisa que está acontecendo não procede do Senhor. Porque não se engane achando que tudo procede de Deus. Satanás é um imitador barato. Satanás é um xing-ling das coisas do céu. Imitador barato. Por que é imitador barato? Porque nada que Satanás imita dura para sempre, né? Você sabe que se você comprar algo original, a durabilidade é uma. Se você compra um xing-ling, isso aí cai pelo menos pela metade. É ou não é? A mesma coisa, irmãos. Quando você está operando no dom do Espírito, você vai desenvolver isso por muito tempo. Mas quando de repente você está andando em engano, logo vai desaparecer. Então, nós precisamos entender a procedência, de onde vêm esses dons espirituais. Primeiro, entendendo que eles são uma dádiva do Senhor. É um presente de Deus. Os dons espirituais são resultado da graça de Deus para a igreja, irmãos. Sabe a graça? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois é, os dons espirituais, eles procedem do Senhor, eles são um presente do Senhor. Eles são, uma dádiva do Senhor. E para quê? Para que isso esteja ativo na igreja. Uma igreja que não anda, que não caminha, no sobrenatural, ela não vai viver muita coisa. Nós precisamos entender que existe um ambiente natural, mas que existe um ambiente sobrenatural, e é nesse sobrenatural que nós vamos caminhar, porque é no sobrenatural que Deus vai operar as grandes maravilhas que Ele tem para fazer no meio do seu povo. Mas nós precisamos entender de onde tudo isso vem. A palavra nos mostra essa procedência, e nós temos que entender, primeiro, que os dons, eles são oriundos da graça do Senhor, porque a própria palavra dom já indica algo que é procedente de Deus. A palavra fala muito do dom do Senhor, do dom de Deus, do dom do Espírito Santo. E se os dons espirituais, eles procedem de Deus, nós temos que entender uma coisa relacionada a isso. É que nós não temos merecimento nenhum sobre eles. Eles nos são concedidos por graça. O dom espiritual é uma dádiva gratuita e espontânea do Senhor. E eles vêm até nós dessa forma. De forma espontânea e de forma gratuita. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Diga amém. Veja só o que diz Romanos 12, capítulo de número 6. Temos, porém, quer dizer que todos têm. Se não fosse assim, o que a Bíblia dizer? Alguns têm. Não, temos se relaciona a nós todos. O que eu estou querendo dizer, que você entenda, é que você pode ser agraciado por um dom do Espírito Santo de Deus. Só tem que desejar. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada.
Por que nós temos o dom? Porque a graça de Deus nos foi dada. Mediante essa graça, segundo essa graça, de acordo com essa graça, Ele nos deu diferentes dons. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Olha só que coisa interessante. Você pode falar assim: pastor, não tenho dom nenhum não. Irmão, a Bíblia diz que contribuir é um dom do Espírito. Então você tem dom sim. Você só precisa olhar para Ele com mais zelo e dizer: Senhor, eu quero levar isso aqui com toda a seriedade que o Senhor me dá. Porque eu acredito que Deus levanta pessoas ricas dentro da igreja para sustento da obra do Senhor. Eu acredito, irmãos. Para sustento da obra missionária, Deus levanta. Deus levanta. Não é correto nós sairmos por aí falando que todos serão ricos, porque não serão. O próprio Senhor Jesus falou: olha, os pobres vocês vão ter com vocês por muito tempo. Mas eu acredito que Deus levanta pessoas com recursos financeiros para sustentar a sua obra, para sustentar a obra missionária. Por quê? Porque generosidade é um dom do Espírito Santo. E é uma graça, é uma dádiva, é um presente, irmãos. Olha só, imagine se você chegasse na sua casa, ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, levasse um presente para uma pessoa. Você chegasse: olha, eu trouxe um presente para você. Eu achei no comércio algo que você queria muito, eu trouxe para você esse presente. Aí quando você chegasse lá, a pessoa falasse: não quero não. Pode levar de volta o seu presente. Como é que você ia ficar? Acho que ninguém ficaria bem numa situação dessa, né? Quando eu busco um presente para minha esposa ou para minhas filhas, eu busco assim com toda a alegria do meu coração para ver elas felizes. Irmãos, não é diferente com Deus. Esse presente chamado dom do Espírito Santo, Deus tem preparado para nós, para nos fazer pessoas mais felizes. Mais feliz, nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra, amém, igreja? E isso é dado a nós. Você vai ver também a confirmação disso, para você anotar. Eu não posso também ler todas as referências, irmão. Você anote Efésios 4:7 e 1 Pedro 4:10, também está falando sobre isso, sobre essa graça, esse dom que é dado sobre graça. E outra coisa que nós precisamos entender a respeito da procedência dos dons, é que eles são do Espírito de Deus, eles pertencem a alguém, e não é a nós. Às vezes eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim: o meu dom, irmão, não é seu não, é do Espírito. O dom do Espírito Santo de Deus pertence ao Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele começa assim dizendo: a respeito dos dons espirituais. Eu quero que vocês não fiquem ignorantes, não fiquem sem conhecimento. Então esse dom, ele pertence a alguém. E lá no versículo 11 que nós lemos, esse mesmo texto bíblico vai dizendo no versículo 11 que o Espírito distribui, ele regala, ele dá, ele entrega a quem ele quiser, como lhe apraz, da sua forma, da forma que ele acha que vai ser melhor. O Espírito Santo tem dom de cura para uma pessoa, mas não tem dom de profecia. Pode não manifestar o dom da profecia, pode ser cura, pode ser revelação, pode ser discernimento. São tantas formas do Espírito agir, mas não é preciso nós estarmos numa disputa cristã para saber quem tem o melhor dom, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você: cada dom opera na sua área, e quando operar, vai ser edificação por corpo de Cristo, em nome de Jesus. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus está me dando, com aquilo que o Senhor está me concedendo. Ele é o dono disso. É Ele quem nos dota, é Ele quem nos capacita para receber esses dons espirituais. Um escritor chamado John Stott, ele diz: o Espírito Santo é o executivo de todo o dom que procede de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos dá a capacidade de operar,
é o Espírito Santo que executa, é Ele que chega, é Ele que faz a coisa acontecer. Não existe operação do dom sem o Espírito Santo. Da mesma forma que não existe o Espírito Santo sem a sua manifestação. E o que nós queremos ver aqui é a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Porque uma coisa está ligada à outra. Eu não posso afirmar às pessoas que o Espírito Santo está aqui se ele não opera no nosso meio. Não posso, irmãos. Posso, pastor, fazer isso? Não posso. O Espírito Santo, ele não vem aqui, irmãos. Não estou fazendo nada, eu vou lá para Inácio ficar lá, mas não vou fazer nada. Não, irmãos. Ele está aqui neste lugar. E Ele quer operar no meio da sua igreja. Ele quer fazer algo através da sua vida, da minha vida. Ele quer fazer em nós, Ele quer manifestar em nós no meio do seu povo algo poderoso e algo grandioso em nome de Jesus. Porque Ele tem coisas grandes para nós, amém, irmãos? A respeito da procedência, também precisamos entender que os dons, eles são dádivas da soberania do Senhor. Quem é soberano faz aquilo que é melhor, aquilo que é mais interessante. Então, dessa soberania de Deus, porque olha só, o texto diz que mais um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Um só e o mesmo realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito que operar na vida do irmão é o Espírito de Deus. Desse lado aqui é o mesmo Espírito, aqui é o mesmo Espírito, aqui é o mesmo Espírito. E esse dom, o dom do discernimento, vai fazer-nos entender quando tem algo que está fora do padrão. Porque a igreja tem que entender, irmãos. Satanistas se infiltram em igrejas para bloquear a operação do dom do Espírito Santo. Sabia disso? Ah, pastor, o que é? Não, irmãos. Vai ter um seminário aqui de batalha espiritual, né, pastor? Se você entender o nível de batalha espiritual que nós andamos, ou pelo menos que nós devemos andar, a gente vai perceber como é que o inimigo trabalha também. Se o dom, irmãos, procede da soberania, ainda que a Bíblia diz que eu tenho que procurar com zelo, tá? Porque o importante é que a Bíblia diz procurai com zelo os melhores dons. Apesar de, a Bíblia está falando isso, né? Que nós devemos procurar, essa partilha, essa entrega, depende de quem? Não da minha vontade, mas da vontade do Senhor. E vou falar uma coisa para você, se dependesse da nossa vontade, dificilmente o Espírito Santo agiria no nosso meio. Porque às vezes a gente gosta de jogar para o outro, né? Ô irmão, vai lá. Ô irmão, é tu que tem que ser cheio. Eu quero ser, mas nem tanto. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. E nós não queremos andar com responsabilidades. Muitas pessoas não querem andar com responsabilidades. Mas nós temos que entender que se a responsabilidade nos for dada, nós vamos fazer isso com todo o zelo do nosso coração, em nome de Jesus. Porque a soberania do Senhor é quem entrega isso para nós. É a soberania do Senhor que nos dá, né? A vontade soberana de Deus se manifesta quando Ele entrega para a sua igreja o quê? Os dons para que a igreja opere no sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada for por meio de anjos, se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Uma igreja que anda no sobrenatural, ela anda no meio de sinais, de prodígios e de milagres.
E isso não deve estar longe de nós, tem que estar perto de nós. Nós não devemos nos assustar quando um endemoniado chegar e eu dizer, em nome de Jesus, repreendo esse espírito, e ele bate em retirada, irmãos. Esse fortalecimento vem pelo quê? Pela certeza de que eu levo a sério, como a palavra diz, nós temos que nos apegar com firmeza a essas verdades. E a verdade que o Espírito Santo opera no nosso meio deve ser uma verdade incontestável no meio da igreja. Amém, irmãos? Por isso não há lugar para inveja, por isso não há lugar para arrogância, por isso não há lugar para frustração. Porque aquilo que o Senhor der na tua mão, você vai tratar com zelo e Ele vai operar de uma forma sobrenatural através da tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, os dons espirituais procedem disso. Procedem disso. E algumas falam assim, pastor, então os dons espirituais só são esses, irmãos. Conhecendo o Espírito Santo como eu conheço, eu sei que tem tanta coisa que nós nem sabemos ainda, e que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Mas eu devo conhecer de uma forma clara, sabe por quê? Porque eu conhecendo de uma forma clara, o engano não vai entrar na minha vida, não vai entrar na minha família e não vai entrar na igreja do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aqui não tem lugar para um engano, aqui não tem lugar para nada obscuro, aqui não tem lugar para nada que não seja claro, porque o Espírito Santo de Deus é luz, e é nessa luz que nós vamos ver a manifestação do seu poder. Amém, irmãos? É nessa luz, é nessa clareza, é nessa vida que nós vamos entender isso. Então, nós entendemos a procedência, mas também nós temos que entender uma segunda coisa, que é o alcance desses dons. Eu sei de onde vem, de onde procede, mas eu sei também aonde esses dons vão alcançar. A Bíblia nos mostra uma diversidade e nos mostra também que eles são distribuídos de uma forma ampla. Ampla. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para distribuir de forma ampla sobre a sua igreja os seus dons, amém, irmãos? Ou seja, o dom não é um privilégio. Repita isso comigo, o dom não é um privilégio. Olha só. E você acredita que tem muita gente que acha que é o privilegiado porque tem um dom? Não, irmãos. O dom não é um privilégio. Ele não pertence a um grupo seleto de pessoas. Ele não pertence àqueles que aquele irmão ali parece que é mais espiritual. Não, irmãos. Ele não está restrito a uma determinada comunidade. Não. O dom do Espírito Santo procede do Espírito Santo e ele é distribuído amplamente sobre o menor ou o maior. Depende de quê? Da minha disposição de dizer, Senhor, pode liberar sobre mim, porque hoje estou disponível para operar no sobrenatural que o Senhor tem desejado para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele é distribuído, e nesse alcance, ele é distribuído a cada um. Cada um. Você acredita que uma criança pode operar em um dom espiritual? A minha filha não está aqui hoje, mas eu tenho um testemunho a respeito disso. Lembro que uma vez eu estava com uma febre altíssima, altíssima. Eu estava muito mal. Estava sentado no sofá da minha casa. Logo a Manu era muito pequena, a Crisinha ainda não tinha nascido. Eu estava sentado ali, a minha filha sempre esteve com a gente, caminhou com a gente na igreja. E ela chegou perto de mim, irmãos, e falou assim, papai, eu quero orar por você. Era uma criança que devia ter uns 4, 5 anos de idade. 4, 5 anos de idade. Eu falei assim, amém, minha filha, pode orar. Eu estava com um mal-estar muito grande de febre, uma febre altíssima. E ela impôs as mãos sobre mim, o pastor começou a orar, dizendo, sabe, no linguajar dela, papai do céu, cura o meu pai. Naquele momento eu comecei a derreter em suor. E logo após eu não estava com nenhuma febre mais. O Espírito Santo de Deus, naquele momento, através daquela criança, operou o dom de cura. O dom de cura. Não existe um grupo dizendo assim, um grupo que eu possa dizer, esse grupo aqui é o que vai receber tal dom. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem sabe não tem alguém próximo a você que está precisando receber
palavra e uma oração de cura, e você é o canal que Deus quer usar em nome de Jesus, para impor as suas mãos e essa pessoa ser curada, para impor as suas mãos e repreender um espírito mau. Eu pensei que era para chamar o pastor Sandro. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor Sandro é uma bênção, um homem de Deus, mas existe algo particular entre Deus e você. Você é sacerdote do Senhor. A palavra diz que nós somos povo santo, sacerdócio real. Nós somos nação santa, sacerdócio real, e nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos esse viés sacerdotal sobre nós, para que o Espírito Santo possa operar através das nossas vidas. Amém, irmãos? Quando tanto o apóstolo Paulo, nas referências que eu dei para você, quanto o apóstolo Pedro, naquelas 4 referências, eles vão fazer algo claro sobre essa distribuição, que ele diz: a cada um é concedido. A cada um é concedido. Sabe o que acontece? Nesse processo, Deus não quer ninguém de fora. Deus não quer você de fora porque você é mais tímido. Não, irmão. Pastor, mas eu não quero orar em línguas. Amém, querido. Amém. Quem disse que você é obrigado a orar em línguas? Quem disse? Mas se for através da tua vida que Deus usar você para trazer uma palavra de revelação, um dom espiritual para discernimento, para dizer assim: olha, pastor, em nome de Jesus, eu senti, Deus me mostrou algo relacionado à minha vida, eu quero que o Senhor me ajude. Irmãos, tudo isso procede do Espírito Santo de Deus. O que nós podemos entender? Todos nós temos condição de receber o dom do Espírito Santo, e talvez você já tenha recebido ele em algum momento da sua vida. Alguns não operam mais porque não creram, outros não operam porque não valorizaram. Mas o Espírito Santo do Senhor hoje vai nos fazer entender, vai nos fazer ter fé para acreditar, e vai nos fazer valorizar o dom espiritual na nossa vida. Amém, irmãos? Em relação ao alcance também, essa distribuição é para quem? A palavra diz que é para os membros do corpo de Cristo. Lembra que eu falei para você que aptidões alcançam cristãos e não cristãos? Talento é para crente e não crente. Mas quando se fala de dom, aqui tem algo muito específico que o apóstolo Paulo trata, porque ele trata isso como se fosse uma metáfora do corpo, né? Quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo, ele deve ser composto por sistemas coordenados. Por que eu consigo andar? Porque existe uma coordenação do meu corpo, onde o cérebro dá uma ordem e as minhas pernas obedecem. A minha perna não tem vontade própria, irmãos. Quando alguém passa por uma situação de AVC, o conhecido derrame cerebral, qual é uma das características? É a os seus movimentos não são voluntários. Hoje eu não estou conseguindo formar a palavra que eu quero, mas quando o cérebro é atingido em algumas áreas, quando uma pessoa tem um AVC, ela não tem mais movimentos voluntários. Pessoas que não conseguem mexer, paralisam um lado todo. Ou seja, alguns membros não têm vontade própria. O cérebro dá um comando, a minha perna obedece, o meu braço obedece. Tudo que eu estou pensando aqui vai acontecer. Levanta a mão, dá um passo para frente, dá um passo para trás. Por que isso acontece? Porque como no corpo, por isso Paulo teve essa visão, como no corpo, na igreja também deve haver um sistema coordenado da ação e da operação do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que eu vou falar para você: não existe operação de dom sem respaldo espiritual do seu líder. O dia que você disser: agora eu tenho um dom espiritual, vou sair por aí fazendo o que eu quero, você está fadado a cometer um grande erro na sua vida. Um grande erro, irmãos. Eu aprendi isso de uma forma muito clara. A liderança que está sobre minha vida é quem respalda a atuação do dom do Espírito Santo sobre mim. Eu não posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero e quando eu quero. A visão do apóstolo Paulo é o quê? Um sistema coordenado. Ou seja, cada membro trabalhando numa função distinta, mas para um único objetivo, que é o quê? A edificação do corpo de Cristo.
Se o meu dom, ou se aquilo que eu estou fazendo não está trazendo edificação para o corpo de Cristo, esse sistema não está coordenado. Eu não sei o seu entendimento a respeito disso, mas deixa eu dar uma palavra para você pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer ser bem sucedido na sua vida cristã, se você quer ser um instrumento afinadíssimo nas mãos do Senhor, entenda que existe um princípio de autoridade espiritual, de direção, de sincronia, de coordenação. E a palavra nos mostra sobre quem vem essa coordenação. O óleo é derramado sobre a cabeça. Essa igreja tem um cabeça, o primeiro, o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus colocou alguém aqui neste lugar. Pastor Sandro é o líder dessa igreja. É pela cabeça dele que vem o óleo e vai chegar a todos nós que estamos aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque aí sim nós vamos operar dentro desse sistema coordenado. Assim como é o corpo humano, é a visão que Paulo tem de que é o corpo de Cristo. Ou seja, eu, individualmente, sou responsável pela funcionalidade do meu dom. Eu recebi um dom do Espírito, mas eu coloquei aqui numa caixinha, vou deixar ele guardado. Vou usar só em ocasiões especiais. Sabe aquela camisa que você compra, que você usa uma vez por ano? Aquele perfume que você compra, que você usa em ocasiões especiais, aquele relógio, qualquer coisa que você tenha, que você só gosta de usar em ocasiões especiais. Com o Espírito Santo não é assim não, irmãos. Nós temos que estar pronto em todos os momentos, em todo momento, nós precisamos estar pronto para a atuação do Espírito Santo de Deus, porque aonde houver uma necessidade, é ali que Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado, e o corpo de Cristo será edificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Os dons não ficam na mão de poucos líderes. Os dons são para a igreja. Os dons são para todos os que buscam. Então não deve ter no nosso meio desculpa de que eu não sou capacitado. Escuta, irmão. Sabe como é que vem a capacidade para operar no sobrenatural? Consagração. Consagração. Busca. Buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Busca. Quando você tem um sonho pessoal, por exemplo, eu sonhei em ser contador. Queria ser contador. Eu fui fazer o que, irmãos? Fui estudar. Eu fui para a faculdade. Fui me aperfeiçoar. Fui fazer tanta coisa para ser o profissional que eu sou hoje. Um dia eu estava na minha igreja lá em Tefé, lá no interior do Amazonas, e vi um pastor pegar e falar assim: eu quero ser um pastor. E quando eu cheguei na igreja do Nazareno, eu aprendi que para ser um bom pastor, um bom presbítero da casa do Senhor, eu tinha que estudar. E nós fomos, eu e minha esposa, estudar, seminário, aprender. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você deseja essa operação maravilhosa do Espírito Santo, você tem que se dedicar a isso. Se dedicar a isso. Deus vai requerer de nós comprometimento, dedicação, conhecimento. Eu tenho que conhecer, irmãos, como age, como opera. Às vezes está em mim, eu não sei. Por quê? Porque eu não sei como é que age. Meu Deus, eu tenho um dom de cura, mas como é que eu ponho minha mão? É assim, assado. São dúvidas que travam qualquer pessoa, porque elas acham que, será que se eu fizer assim, Deus vai operar? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, nós temos que nos dedicar ao conhecimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, em um nome de Jesus, amém, irmãos? Porque o alcance é irrestrito. Hoje, por exemplo, essa manifestação, essa distribuição pode alcançar todos nós que estamos aqui em nome de Jesus. E terceiro, para eu concluir que meu tempo já estourou, é a respeito da finalidade. Eu sei de onde vem, eu sei a procedência do dom, eu sei o alcance do dom, mas eu tenho que conhecer qual é a finalidade. Tá certo? E isso
pode vir a respeito de uma pergunta, que seria: para que o Espírito Santo distribui os dons espirituais? Para quê? Qual é a finalidade disso? Para que serve? Primeiro, irmãos, a finalidade é para ser utilizado. Primeira coisa que você tem que meter na sua cabeça, colocar na sua cabeça: os dons do Espírito Santo são funcionais. Deus não tem interesse nenhum a dar o dom para alguém que não vai usar. Não é um diploma para você botar na parede da sua casa. Certifico que o irmão tal tem o dom tal do Espírito Santo. Não é para isso não. É para funcionar. Ou seja, quando eu recebo o dom do Espírito Santo, eu tenho que estar totalmente aberto ao Senhor e dizer: Senhor, usa na hora que o Senhor quiser. Isso pode ser no dia que você estiver no ônibus, ou no metrô, ou no seu trabalho, ou na sua casa. Aconteceu uma coisa interessante, a pastora vai lembrar, que tinha uns irmãos da igreja que são muito amados por nós, e tinha um dos seus sobrinhos, se não me falha a memória. Essa pessoa tinha um problema com possessão espiritual, e vira outra, vez ou outra eles ligavam: pastor, vem aqui. E aí a pastora, dependendo da hora, pegava o carro, era mais 10 quilômetros da minha casa, ia lá para orar, para aquele espírito, repreender aquele espírito. Daqui a pouco ligava de novo. Um dia eu falei assim: irmão, peraí, rapaz, vocês não estão aí? Você está aí, então use a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. É mesmo, pastor? Eu digo: irmão, você não tem aprendido sobre isso? O dom do Espírito deve ser funcional. Olha só, a palavra de Deus em 1 Pedro 4, versículo 10, ela fala que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é o que controla a despensa. E a despensa é onde está o quê? É onde estão os mantimentos. Em outras palavras, dispenseiro é aquele que distribui, que trabalha na organização da distribuição. A Bíblia diz: nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E ainda mais, ela nos dá ordem a sermos bons dispenseiros. Ou seja, na igreja de Jesus não há lugar para a comodidade, nem para o comodismo, nem para a ociosidade. Se você está aqui na igreja e é um ocioso, em nome de Jesus, hoje Deus vai meter um ânimo na tua vida, e você vai sair daqui sendo um frutífero em nome de Jesus Cristo. Porque não há lugar para ociosidade. Então, a finalidade é o quê? Ser utilizado. Segundo, assistir as outras pessoas. Isso aqui é muito importante, irmãos. O dom espiritual não é para me auxiliar. Olha que coisa interessante. O dom espiritual é para auxiliar outra pessoa. Ou seja, o dom espiritual tem a capacidade de me tornar altruísta. Tem a capacidade de me fazer importar com o problema das outras pessoas. Porque o altruísmo é isso. Eu me coloco no lugar daquela pessoa para entender o que ela está passando e ajudá-la de uma forma melhor. O dom me é dado para eu dar. O dom me é dado para eu ajudar. O dom me é dado para eu enaltecer o nome do Senhor e não a mim mesmo. Olha só, a tradução da Bíblia de Jerusalém, de 1 Coríntios 12, 7, diz assim: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de outros. Sabe em que o Espírito nos engrandece? Em nada. Uma vez eu ouvi um sábio pastor dizer assim, que crente é igual rabo de cavalo, cresce para baixo. É só você, leia lá Filipenses 2. Leia Filipenses 2. Jesus cresceu para baixo, irmão. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ao contrário, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E foi fiel até a morte, morte de cruz. Mas ao final Deus o exaltou e deu um nome que estava acima de todo nome. Ou seja, crente cresce como rabo de cavalo, para baixo. Porque nem em nada
nós devemos ou precisamos nos exaltar. Terceira finalidade, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12 diz: procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, os dons espirituais são dados para edificação coletiva, edificação de todos. Quanto mais ele edifica, mais valioso ele é. A falta desse entendimento trava o crescimento da igreja, pastor, sabia? Porque as pessoas não conseguem operar. Tem aqui uma visão poderosa, vamos ganhar, sabe, vamos pregar o evangelho e ganhar vidas para o Senhor Jesus, e nós temos que operar nisso juntos, irmãos. Pensando em quê? Eu estou salvo, mas eu vou levar a palavra do Senhor a alguém que precisa de salvação. Amém, queridos? E quarto, é para unir a igreja. O dom espiritual não vai nos separar. Quem tem dom tal, irmão, eu fui numa igreja, eu estava lá, eu e a minha esposa, você estava comigo, né, amor? Quem tem dom de línguas, todo mundo para cá. Quem não tem, todo mundo para cá. Foi a primeira vez que eu vi um dom separar uma igreja. O dom não separa, o dom une a igreja do Senhor Jesus. O dom produz unidade no corpo de Cristo. E aí nós buscamos essa unidade no poder do Espírito Santo de Deus. E nós vamos entender, sabe, que esses desentendimentos que muitas vezes são trazidos, porque falta o esclarecimento da palavra do Senhor, conosco não será assim. Porque nós andaremos unidos, numa só visão, num só objetivo, para cumprir aquilo que Deus tem desejado para as nossas vidas. Quantos creem, digam amém. E vai se colocando de pé em nome de Jesus. Nós temos que entender a respeito de soberania e de liberdade. Ou seja, o Espírito Santo é soberano e ele tem liberdade, ele é livre para trabalhar da forma que ele quiser, segundo a sua vontade. O Espírito Santo trabalha em utilidade. Utilidade. Você conhece alguém que é um consumista incontrolado, que compra coisas que não vai usar? Você conhece alguém? Eu conheço. Você pergunta, mas para que você comprou isso? Eu quis comprar. É para quê? Para nada. É um espírito maligno isso, sabia? Por quê? Porque gera pobreza. Tem nível de consumismo que deixa pessoas, que deixa famílias desestruturadas por questão financeira. Entenda uma coisa, o Espírito Santo opera no nível da utilidade. Quanto mais intimidade eu busco no Espírito Santo de Deus, quanto mais intimidade eu busco no Senhor, melhor eu vou compreender a atuação e a aplicação do dom a serviço do reino de Deus. Então eu preciso desejar, eu preciso entender que eu faço parte de um corpo, e eu preciso me envolver mais nisso. O meu dom tem que estar à disposição da igreja do Senhor Jesus. Se ele não estiver à disposição da igreja, alguma coisa não está bem. 1 Timóteo 3,17 diz que nós devemos estar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra.